Muito bem, começando aqui mais uma edição do nosso podcast, o podcast Quantum Docs. Aqui no Quantum Docs a gente fala sobre assuntos que vão além da sua imaginação. E sempre tem assuntos que vão te deixar meio maluquinho, mas você vai gostar, eu acho. Bom, eu sou o André Wormsbecker e esse é o canal Quantum Docs. Siga a gente lá nas nossas redes sociais, que é @QuantumDocs. Se quiser conhecer mais desses estudos, dessas coisas malucas, acesse lá o nosso canal quantumdocs.space. E se você quiser estudar, pegar algumas matérias, fazer algumas pesquisas, nós temos o estudos.quantumdocs.space. E se você trabalha com RH ou é um coordenador de equipes, nós também temos uma agência com especialistas em treinamentos e palestrantes nesta área, que é o agência.quantumdocs.space. E você fica ligado com a gente aqui, porque a gente vai falar de um assunto muito maluco agora. Ok, voltando aqui com o podcast Quantum Docs. Hoje vamos falar sobre um assunto maluco, só para variar. Muito bem, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito interessante e vamos perguntar para ela o que ela acha de todos esses assuntos que a gente conversa aqui na Quantum Docs. Olá, Lucimara de Moraes, tudo bem? Tudo bem. Que bom, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso podcast Quantum Docs. E vamos conversar, aliás, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Sim. Quando que deu esse estalo em você, você pensou, nossa, isso é uma coisa mais fora da caixinha que a gente vive. Quando que deu esse estalo em você? Vamos lá, então, antes de mais nada, eu te agradeço pela oportunidade. Obrigado. Feliz que você me convidou e conhecer a tua audiência e fazer parte de mais um capítulo do Quantum Docs, né? Isso aí. Legal. Então, meu estalo aconteceu, basicamente, num momento da minha vida mais chocante. Acho que geralmente é assim para a maioria das pessoas, assim, né? Quando tá tudo desmoronando, aí parece que piora um pouquinho. Mas eu fui sendo desperta para isso dentro da religião, por incrível que pareça. Na época eu estudava sobre espiritismo, estava vivendo um momento muito louco na minha vida, e uma pessoa muito inteligente que fazia esses estudos na época me chamou a atenção para o fato de que eu estava sendo muito pessimista, estava dificultando as coisas, e ela me indicou leituras. Como o Livro Segredo, por exemplo, que eu acredito que é a porta de entrada para muita gente. E, na sequência, outras leituras também, outros filmes, ela foi me indicando e aquilo foi me chamando a atenção. Só que me chamou a atenção para um lado positivo, porque eu estava entendendo que eu não estava entendendo nada. Que não estava entendendo nada. Mas, por outro lado, eu fui vendo que as coisas não eram bem... o buraco era mais embaixo. Sim. Havia algo ali que precisava ser compreendido. E eu sou uma pessoa muito racionalista. Eu preciso ver para crer, eu preciso saber das fontes, eu preciso ir atrás. Isso foi sempre me chamando a atenção para estudar. Tem quase 17 anos que eu estudo sobre isso. E é uma viagem só de ida. Não tem como voltar para trás. Eu sempre falo, a gente fica... Ela parece que vicia esse negócio, a gente não quer mais parar de estudar. Verdade. E, aliás, só para abrir certinho aqui, como que é a tua formação? Explica um pouquinho quem é você, quais os seus canais, como é teu trabalho, né? Legal, legal. Eu sou doutora honoris causa em filosofia, sou neurocientista, psicanalista, tenho especialização em psicologia por Yale, tenho uma universidade corporativa, que é o Templo do Saber, criei o único método de lei da atração consciente no Brasil, que tem o reconhecimento do Ministério da Educação, já lancei livros pela Bienal do Livro, já treinei mais de 36 mil pessoas no Brasil e no mundo, já palestrei fora, na Europa, etc. Então a minha carreira aí, ela vem de bastante tempo. E cheio de experiência, hein? Muito. Que legal. E muito estudo. Muito legal. E você dedicou o seu estudo mais a essa questão da lei da atração ou foi mais focado nisso? É o que eu gosto mais. É o que você gosta mais. É o que eu gosto mais, muito embora ele seja muito estereotipado hoje em dia. Hoje em dia foi, muito né? Confuso. Acho que até depois do lançamento do Segredo, acho que as pessoas, né? Ficou bem bagunçado. Ficou um pouquinho popularzão demais, né? Virou popularzão. Mas você acha que hoje em dia as pessoas na lei da atração, elas têm um mal entendido sobre isso? Tem.
bem, né? Tem. Como que você vê isso? 99,99999% das pessoas não sabem nem o começo da história completa. Completa, né? Óbvio, né? Não sabe o começo da história completa, não tem como. Não tem como. Mas a lei da atração, para mim, ela foi só a porta de entrada, porque o que me fascina mesmo é a neurociência do comportamento, que é o que eu chamo de neurocriação da realidade. Tudo tem uma explicação na neurociência. Se você for buscar tanto a religião quanto os dogmas, tudo que é vivido, o próprio comportamento humano, lá na neurociência, mais especificamente na mente humana, você vai encontrar todas essas respostas. Tudo aquilo que parece misterioso tem uma explicação lá. E tá lá. E até isso que eu te perguntar na segunda pergunta que eu ia te fazer era isso. Essa é uma ciência, né? Essa questão da lei da atração, de você co-criar a tua realidade, né? Manifestar a tua realidade dia a dia. E tá ligado muito também com a física quântica. E até às vezes eu falo com as pessoas parece que têm medo, né, da palavra física quântica ou da palavra mecânica quântica. Mas na realidade não tá. E não tá. Agora eu vou provavelmente eu vou deixar muita gente desapontada. Eu sou uma das poucas pessoas que abre o verbo sobre isso. Tá certo. Física quântica não tem nada a ver com lei da atração. Sim. Nada. Mesmo, nem mecânica quântica, nem perto disso. Mas é claro que as pessoas utilizam, principalmente os pseudos-gurus, pseudos-mestres, utilizam a física quântica em um contexto que não é o contexto da própria mecânica quântica. E até porque o certo é que se falasse sobre isso, a pessoa teria que passar, no mínimo, por uma faculdade de física e depois por uma especialização em física de partículas, para ela poder explicar o conceito de física quântica. Mas acontece que hoje em dia as pessoas pegam só uma frase disso, colocam dentro de um conceito de vou cocriar minha vida que vai resolver, porque a física quântica comprova. E a física quântica não comprova nada disso, muito pelo contrário. Até saiu uma reportagem no Fantástico mês passado, eles estavam falando sobre computador quântico, não sei se você chegou a ver. Eu vi em outras matérias, não nessa específica, mas eu já tinha lido alguma coisa sobre isso. E isso é uma coisa que eu venho falando desde 2020, no meu canal e para os treinamentos. Os conceitos de física quântica que eles comprovam em laboratório, por exemplo, são a temperaturas muito abaixo de zero. Então, tudo bem, se no laboratório, para um computador quântico, como foi o tema da matéria, era menos 273 graus de temperatura, então só aí física quântica não tem nada a ver com a nossa realidade, porque nós não estamos sobre essa temperatura. Você tem que estar na Lua para... e morto, né? Na Lua e morto. Então, impossível, só por conta disso. Claro que, mas a física quântica, ela estuda a partícula da molécula, do átomo, de não sei das quantas. Ok, mas nós somos matéria. Sim. E uma vez que seja matéria, é física clássica, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Não. Tem essa... Até teve aquela ruptura, né, na década de 20 entre os físicos clássicos e os físicos quânticos por causa dessa história. E nessa questão da lei da atração, o que você acha? O cérebro, ele acredita mesmo que a gente diz para ele, o que ele diz para a gente? O que você acha? Qual que é essa função do cérebro? Que acho que a gente fica pensando na lei da atração. Aliás, voltando à pergunta, tem pessoas que acham que você ficar ali rezando, eu vou conseguir, você vai conseguir. Mas se você não tiver essa ação, não vai conseguir. Isso, né? isso. Não tem como. E qual que é a função do cérebro nessa questão? Até porque você estuda essa parte de neurociência. No mês passado eu fiz inclusive uma publicação de um artigo científico onde eu explico a diferença entre você manifestar a sua realidade, você ter pensamentos conscientes, que é o que eu falo, pensamentos coerentes, e ficar imaginando. Porque a maioria entende bem isso que você falou, que só o fato de visualizar, de imaginar a realidade ideal vai cair no colo. E tem muita gente que diz assim, é só você pedir, esperar para receber. Só que a pessoa espera e continua esperando. Enquanto não vem, ela acha que é porque ela não está vibrando na frequência, porque ela não está sendo positiva ou porque não está na hora de Deus. Só que ela fica nessa espera sem ação. E tudo aquilo que você intenciona, tudo aquilo que você quer viver na sua vida depende de uma ação que é individual de cada um. O outro não vai fazer por você e Deus não vai trazer pronto numa bandeja. Mas eles usam isso como se fosse garçom. Aí eu vou pedir e vai trazer, vai cair na minha conta, o dinheiro vai estar lá, o carro vai estar na garagem. E não é assim que funciona. Óbvio que a pergunta que você fez foi relativa ao cérebro.
E esse artigo que eu publiquei diferencia a imaginação da realidade, porque as pessoas pensam que a mente não sabe a diferença quando se está imaginando e quando se está vivendo. E ela sabe. Na vida real, está sonhando, ou está imaginando, e a vida real, né? Ela sabe a diferença. O que acontece é que neurônios muito parecidos, similares ao da imaginação, também são acionados quando você está vendo uma atividade, por exemplo, ou quando você está executando a atividade. Mas aí nós estamos falando de ação, execução. E imaginação, ela é só uma parte. E o resto teria que ser do comportamento humano. É aí que a maioria cai do cavalo. Porque eles acham que Deus vai trazer, que algo vai acontecer magicamente porque alguém comprova. Não é assim que funciona. E você acha que até hoje em dia, eu até imagino mais ou menos esse conceito, que acho que nos dias de hoje as pessoas vivem tanto numa imaginação, às vezes até didática, às vezes até meio infantil, que parece que a gente vive ainda no mundo medieval, né? Sim. Que parece que as pessoas acham que tudo é mágica, que vai surgir assim, e que parece que está no medieval mesmo, ou se alguém fizer uma mágica é bruxaria, ou aquele é um bruxo, é um mago que fez uma coisa que deu certo. Verdade, E acho que esse conceito hoje em dia está muito... Está muito assim, verdade. Muito assim, né? Você falou algo que eu publicamente não falo, mas agora eu vou aproveitar. Com a licença poética sua, favor. Porque eu venho falando isso... Venho falando comigo mesma, venho falando com meu esposo, venho falando internamente, que os ciclos da humanidade, eles se repetem. E até aí não há nenhuma novidade. Só que realmente a Idade Média, que colocou este conceito mais fantasmagórico, mais místico. E se os ciclos se repetem, nós estamos basicamente repetindo algo que aconteceu lá atrás, que eu digo assim, os reis, eles não tinham o que fazer. Então eles chamavam uns malucos lá que inventavam umas histórias muito doidas porque eles tinham que... Não tinha internet na época, não tinha Netflix. Era entretenimento deles. Tinha que entreter, os livros eles já estavam de saco cheio daquilo. Então alguém falava algo diferente que era inexplicável, uau, aquilo popularizava. E hoje em dia, infelizmente, está voltando. Porque te digo uma coisa, o que falta é a pessoa sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas estudar a fonte mesmo, os fatos comprovados. Eu sou muito chata nesse tipo de coisa. Quando a pessoa vem com algo, mas estão falando tal coisa, eu vou atrás para descobrir de onde vem essa informação, para saber ao certo. E hoje em dia o termo, tanto lei da atração quanto mecânica quântica, a criação da realidade em si, ele fica confuso porque ninguém senta e estuda por completo para entender o que é real e o que não é, o que está sendo utilizado pelos fakes gurus e o que está sendo também nessa indústria, porque a indústria da lei da atração hoje é a indústria do bem-estar. Eles só te vendem bem-estar, não, vai ficar tudo certo, pensa positivo, gratidão. Namastê, gratidão, vai lá que é teu. E não é assim que funciona. Né? Então a pessoa, ela terciariza o problema e também terciariza a solução, porque ela quer que venha pronto, não se faça nada. E é bem isso que você falou, essa era meio que está voltando, mas ninguém se deu conta disso. Mas que bom saber que alguém se deu conta. Tá aqui na minha frente ainda. Pois é. Eu até nesse meu livro eu falo bastante sobre uma frase assim, que virou um mantra ali dentro do livro. Se você não cuidar da sua vida, alguém controla. Se você não controlar a sua vida, alguém controla. E é isso, porque você não senta na cadeira, igual você falou, para ir pesquisar. Não pesquisa. Você tem que pesquisar. E por você, não é para dar a resposta para um professor, para um amigo, é para você mesmo. Para você entender. Porque senão você vai embora dessa vida, vai ficar com aquela dúvida eterna e vai voltar e volta e sei lá. E os erros permanecem, exatamente. Os erros permanecem. E a resposta está na nossa frente, porque hoje em dia você pode usar o celular para ver a vida do outro, mas também pode usar o celular para acessar bibliotecas do outro lado do mundo, pesquisas. Exatamente. Mas as pessoas não fazem isso, porque é chato. É chato, cansa, da preguiça, zona de conforto. Outros 3 tópicos que eu coloco aqui zona de conforto, autossabotagem e vitimização. Os 3 pontos que te mantém nesse ciclo de não pesquisar, de ficar cansado. Não, eu vou no bar, não, vou assistir uma novela, vou ver TV, vou ver futebol, acabou. Isso é muito confuso, eu não entendi nada. E nem vai a fundo para ver se não entendeu realmente. Exatamente. É que é bonzinho, né? É bonzinho. Deixa assim. Tá ruim, mas tá bom. Exatamente. Deixa a vida me levar, né? Bem sim, síndrome do Zeca Pagodinho. E qual que você acha que seria o primeiro passo real, assim, um passo prático para a pessoa poder começar a entender essa lei da atração? Qual que seria isso eu consigo fazer, isso eu entendi. Qual será esse
estalo que a pessoa pode ter? O primeiro ponto que eu diria para qualquer um, que foi o que eu entendi lá atrás, é que nós somos 100% responsáveis por tudo. Pelo que é bom, pelo que é ruim. Sim. Mas eu não sou responsável pelo acidente de trânsito que aconteceu lá na semana passada. Foi responsável, sim. Foi. Então, assumir isso é o passo fundamental. Porque uma vez que você assuma que é responsável por tudo que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer, então sai do vitimismo, acaba a zona de conforto e acaba isso que você comentou antes ali, a autossabotagem. A pessoa ela vai se conscientizando que ela tem a faca e o queijo na mão. Ela pode usar a faca para cortar o queijo e degustar algo maravilhoso, mas ela também pode usar a faca para outras coisas. E medo, e não né? é culpa da faca. E daí, às vezes, e a pessoa olha pra faca e fala, meu Deus, a faca, o que eu pode faço? me cortar. Não, então, mas é você quem usa a faca, e não ela que direciona, usa você. Exatamente. Exatamente. Então, para mim, isso é o ponto principal. Legal. Você é o piloto da aeronave. Sim. Só que a maioria fica no piloto automático 100% do tempo. Só que o piloto automático não decola o avião e também não pousa. Ele tá lá. Se você apertar o botão, vai. Se não vai... E ele só segue ali alguns parâmetros. Sim. Mas o comandante, ele precisa tomar tem que conta. ser você. Exatamente. E é você. E essa aeronave é para sua própria vida. Né? E você é o piloto da sua vida. Então, é tudo. Por favor, né? E para tudo, né? Para saúde, para saúde física, saúde mental, para relacionamento, para trabalho, para dinheiro, para carreira. Tudo, se você for analisar, só tem uma pessoa ali que estava 100% do tempo em todas as ocasiões. Sim. O próprio indivíduo. O próprio indivíduo. E até quando a gente usa... aqui a gente dá bastante exemplo sobre a pirâmide de Maslow. Quando você tem o básico ali de ter fome, de se alimentar, sobreviver. Depois vem relacionamentos, depois vem poder, depois vem autoconsciência. Eu acho que esse ponto da autoconsciência, acho que é esse ponto de você perceber, eu sou o dono da minha vida, né? Agora é comigo. Agora é comigo. Ou, eu tenho que ajudar as pessoas. Não adianta eu só ficar aqui esperando porque não vai vir. Então, acho que é bem esse ponto, né? E para chegar nesse ponto, os degraus precisam ser transpostos. E aí que tá. A maioria não se dá conta disso e também não quer. Aí a gente volta na mesmo sistema de controle ali. Exatamente. Que te mantém na parte de, principalmente, acho, nesse mundo de hoje, te mantém na parte dos relacionamentos, né? Tipo... eu não consegui aquele homem, não consegui aquela mulher, agora eu vou fazer isso para buscar ele. Parece que a gente os homens passam a vida inteira atrás das mulheres, as mulheres a vida inteira na academia para se manterem bonitas, e os homens passam 70 anos atrás dela e morrem e volta o ciclo. Morrem e volta o ciclo. É muito louco, né? É um sistema... E é estranho porque é bem isso que você falou, é como se a vida fosse nascer, crescer, ser adulto para ter a própria família, ser bem sucedido. Então, para ali. Não tem nada além, não tem um depois, não tem algo maior. Claro, as pessoas falam em propósito. Eu já não vou muito por esse lado. Eu acredito que o propósito é aquilo que você escolhe ser. Porque hoje o teu propósito é estar aqui falando sobre isso. Semana que vem pode ser que você faça outra coisa completamente diferente. Então o propósito não é que você tem que seguir sempre no mesmo caminho, mas você tem que seguir o teu próprio caminho. Sim, e adaptando para melhorar, inclusive, o seu caminho, né? Porque senão não funciona. Não adianta, né? Vai ficar andando em círculos, daí não resolve. E Silmara, dentro da espiritualidade, você acha que o espiritual foi assim sequestrado por esse misticismo que a gente falou, né, agora há pouco? Foi, com certeza. E como trazer essa espiritualidade de volta, a espiritualidade real, né, sem ter ligação com religião, essas coisas. Como será que a gente busca essa espiritualidade original, né? E isso que você comentou realmente é um fato. Ela foi sequestrada, sim, foi misturada. Foi uma sopa muito grande, né? Um angu. Um angu, não tem mais como digerir e nem separar. Mas, de fato, eu acredito que a espiritualidade, ela é individual, não está na religião em si, mas sim na experiência individual de cada um, sem dogmas, sem senão. Eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser castigado, senão eu vou ser punido. Mas há muito essa mistura. Hoje, claro, dentro da minha área, existem N pessoas que falam sobre assuntos similares ao que eu falo. Só que eu sempre explico isso para os meus alunos. Quando mistura algo científico com religião ou espiritual, já não é mais científico. Daí perdeu. Acabou. E a recíproca é verdadeira. Religião misturando com... mas elas são
diferentes, elas são água e óleo, não é que elas sejam inimigas, mas são coisas que estão cada uma no seu quadrado. Se misturar, como é que você vai comprovar cientificamente algo que trata de religião e misticismo? Não tem como. Não tem como. E essa é uma bandeira que eu levanto há bastante tempo. Eu, quando falo sobre criação da realidade, sobre lei da atração consciente, que é o que eu ensino, não falo sobre física quântica, não falo sobre religião, nem espiritualismo, muito menos misticismo. Para você ter uma ideia, a gente não usa frequência, nem energia, nem técnica, nada disso. Reprogramação mental, tão pouco. Lu, mas então como é que você trabalha isso? Sim. Porque a minha linha é a neurociência, aquilo que pode ser comprovado e o quanto a pessoa modifica a vida dela através desses conceitos. Sim. E todos os dias eu percebo cada vez mais que o avanço nas pesquisas para essa área vem se comprovando dia após dia, derrubando cada vez mais esse misticismo. E hoje eu vejo que a maioria se perde quando o assunto é criação da realidade e lei da atração, porque há é assim um caminhão que despeja em cima da pessoa. Você tem que fazer técnica quando acorda, quando dorme, quando caminha, quando levanta. Enquanto dorme, você ouve 8 horas de áudio para impactar o inconsciente, mas está dormindo, não vai acontecer absolutamente nada. Tem estudos que comprovam isso. Mas é tanta loucura e a pessoa se condiciona a ter que seguir todos esses passos rigorosamente que ela enlouquece mesmo. Enlouquece, né? E você, não vou falar converter, mas você já conseguiu trazer pessoas que são muito religiosas para uma realidade mais coerente, vamos dizer assim? Já. É? Basicamente, hoje tem uma seleção, porque as pessoas que são muito religiosas, elas têm um certo receio de entrar para esse mundo mais consciente, mais responsável, de criar a própria realidade, porque eles entendem que isso é um trabalho divino. Ok. Então, eles têm um pouco de resistência. E porque eles foram ensinados a vida inteira que tudo é Deus e etc. Mas, ao mesmo tempo, também tem um grupo de pessoas que não encontrou as respostas na religião e que, assim como eu, fez certas perguntas, se questionou. Então, essas perguntas ele vai conseguindo encontrar fora da religião. E dá para a gente conseguir perceber essa transição entre a pessoa que é super crente e ela começa a fazer certas perguntas e abre um pouco mais a mente dela, sem ser tão 8 ou 80, e o outro lado também. Aqueles que não encontravam a resposta na religião ou ficavam como a Lucimar ali, com aquela pulga atrás da orelha, ela começa a encontrar um pouco mais de embasamento. Então, isso dá um equilíbrio. Eu já vi isso acontecer N vezes. Que legal. Eu sou prova disso, porque eu me criei no catolicismo, estudei espiritismo durante um tempo, e hoje eu sou cartesiana, neurocientista até embaixo d'água, ou me prova, ou não quer nem conversa. Nem conversa, certo. Mas você acha, eu acho, na minha concepção, que a linha espírita e até a Umbanda, vamos dizer, acho que são os mais próximos de uma realidade de, sei lá, não estou falando de religião, mas mais próximos de uma conexão espiritual que a gente tenha, né? Eu acho que são os que mais se aproximam, assim, religiões que são mais abertas a esse sistema de hierarquia espiritual, vamos dizer assim. Eles permitem que a pessoa flua um pouco mais liberdade, mais né? liberdade, né? Não é tão rígido. Isso, de fato, é real. E até a gente comenta bastante no nosso grupo sobre a questão da soberania espiritual, né? Quando você... Daí já é um assunto além desta dimensão, mas quando você parte dessa dimensão, eu acho que a soberania espiritual é uma liberdade que você tem lá em cima e que talvez muitas hierarquias espirituais transformem isso num ritual que não permita que você saiba que você é um soberano espiritual, que você pode tomar decisões a partir Na verdade, você pode tomar decisões aqui nesse planeta. Claro. Lógico, aqui tem leis, tem regras, ok. Mas acima dessa dimensão existem outras dimensões em que você pode se tornar um soberano espiritual e decidir pela sua vida, né? Com certeza. Mas acho que muitas pessoas não entendem essa soberania e vão se prendendo aqui nas religiões, e isso que a gente falou agora das religiões, eu acho que tem dois fatores. Eu acho que tem o fator do não acreditar e o não aceitar. Isso, e às vezes o não aceitar é bem maior que não acreditar. Bem maior, exatamente. E, às vezes por medo, né? Acho que o medo é um dos maiores fatores ali que te prendem nessa
questão religiosa, né? Eu entendo que isso que você comentou seria basicamente quando a pessoa não aceita, fica na resistência, que ela tem esse poder, porque ela não sabe o que faz com esse poder. Imagina você, do nada, descobrir que você tem um poder de fazer certas coisas e você não sabe como. Né? Aí a pessoa volta de novo, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, poxa, Deus te deu o poder e agora você está pedindo para ele o que você faz? Caramba, como assim? Vai lá e faz. Você sabe fazer, mas eu nunca fiz. Justamente porque não sabe, porque nunca fez. Começa a fazer que você vai aprender. É como dirigir. Primeira vez a gente fica super nervoso, mas depois de um tempo de prática, você nem percebe mais que tá passando a marcha. Já chegou no lugar e nem percebeu. E foi tudo bem, a viagem tranquila. Mas essa liberdade que é o que eu acredito que a pessoa tem a resistência em aceitar. Em aceitar, isso que é uma coisa maluca. Né? E o que você acha? Qual que é a importância das emoções nesse processo? Dá para ser um manifestador, lógico que não dá, mas existem pessoas que pensam que dá para ser um manifestador, um co-criador da realidade com certas angústias, com certas raivas, com certas ansiedades. Aí tem pessoas que falam assim, tá, mas como que perguntam para mim, né? Como que aquele bandido, aquele malfeitor consegue as coisas que ele quer? Eu falo, de certa forma, ele tem um foco, né? Foco na vida dele. Da manhã ele decidiu, amanhã vou roubar um carro, sei lá, e tá lá e ele executa. Exatamente. E eu acho que essa questão é difícil de a gente entender isso para quem tá aprendendo essas coisas, né? Como que um cara do mal se dá bem e eu não me dou bem, por quê, né? Bem então, isso. Eu uso também esse exemplo que você comentou para mostrar para as pessoas, para provocar elas, quando elas ficam demais na passividade, achando que só o good vibes vai resolver, que só pensamento positivo resolve. Não, daí eu faço bem esse questionamento. Se tudo isso resolvesse, bandido não estaria se dando bem. Eles estariam sendo punidos de alguma forma. E a gente vê políticos que se livram de uma série de coisas. Ah, mas aí é a justiça humana, a justiça divina é diferente. Bom, mas nós estamos falando de realidade humana. E é isso que a pessoa está perguntando. Por que aquele tem resultado e eu não tenho? Sim. Mas, de fato, isso que você comentou, com base até mesmo na neurociência, é a explicação mais palpável. É foco e decisão. Ela vai e faz, não importa, custe o que custar, ela vai pagar o preço para atingir aquele objetivo. Sim. Ah, mas é algo ruim, os fins justificam os meios. Ah, mas aí já é julgamento, né? Já é outra história. Por que a pessoa conseguiu? Porque ela tomou uma decisão, ela focou e ela foi. E pode ver, a maioria dessas pessoas que conseguem grandes resultados não são porque elas estão movidas pela vibração, pela positividade ou pela emoção. Não. Elas estão movidas por um objetivo ou uma meta ou algo que ela estipulou e ela vai. E até porque a emoção ela é uma resposta de um estímulo cerebral. Então é um tanto de química que é colocado no teu corpo e você sente. E tem outras pessoas que têm um tanto de química diferente. Então é algo muito individual. Mas por que para uns funciona e para outros não? Porque não é a emoção, não é a química. É o que ela decidiu fazer. Eu, por exemplo, eu sou movida por raiva. Por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa positiva, eu não sou uma pessoa assim, good vibes, mas se você me provocar e eu ficar com raiva, eu vou lá e faço pra mostrar. Porque eu sou do contra. Sempre fui assim, desde criança. Então, e é o que te motivou, né? É o que motiva, exatamente. É o que faz sair do lugar. Ir atrás, pesquisar, né? E não significa que seja coisa negativa. Eu tô com raiva, eu vou pegar um pelo pescoço. Não faço mal a um mosquito. Mas essa provocação que me dá o combustível aditivado para eu fazer o que tem que fazer no dia seguinte e não para mostrar para você, mas para mostrar para mim que eu conseguia e que eu consigo ir além. Então dá para usar, mesmo que seja uma emoção negativa, para algo positivo. É a mesma história da faca. Não é ela que te fere, é você que se fere com ela. Exatamente. E até uma frase que usam muito aí, tipo, transmutar a tua energia negativa em positiva, talvez seja um desses exemplos, né? Com certeza. A raiva, transmutar e você utilizar ela como um ponto de virada, né? A raiva, o ódio, a mesma coisa o amor. Tem pessoas que dizem, eu amo tanto que eu até fui lá e fiz mal pra pessoa. Mas como assim é amor? Não deveria fazer mal. Mas tanto o sentimento ou a emoção boa,
quanto a emoção negativa, elas podem, porque tem essa dualidade. Então, é a interpretação de cada um. Sim. Só que, lógico, é bem mais fácil fazer mal para alguém e dizer, é porque eu estava com raiva. Vou botar a culpa em alguém. Sim. Mas é bem mais fácil dizer, bom, eu mudei a minha vida porque eu estava com raiva da vida que eu tinha. Isso também é um momento de transição muito, muito legal, né? Com certeza, muito legal. Com certeza. E, lógico, vamos perguntar aqui as pessoas que têm essas crenças limitantes que geralmente vêm de pais, igreja, escola, como que elas conseguem identificar esse momento de transição? Será que elas conseguem quebrar? Como que é, né, quebrar essa... Dentro do teu trabalho, sim, inclusive, sim. Como que é quebrar crenças limitantes, paradigmas, essas coisas? Bacana essa tua pergunta. Primeira coisa que eu defendo é que uma crença não se limpa. Que às vezes as pessoas dizem, não, a crença limitante tem que limpar. Não, a crença não está suja, ela está errada. E uma crença limitante tem que ser substituída por uma crença fortalecedora. É trocar. Sim. Essa xícara está quebrada, troca por outra. Não é limpar que vai resolver. Sim. Então você troca. Mas eu sei que a tua pergunta foi, como fazer então essa troca, essa transição? Se questionando. Aí nós voltamos para a filosofia, porque sim. Lá Sócrates perguntava, ele fazia perguntas, sim. perguntas, até a pessoa chegar na raiz do problema. Sim. E quando chegava na raiz do problema, ele se conscientizava de onde vinha essa crença, onde estava o mal, onde estava a raiz. E se você for ver, Freud fazia a mesma coisa. Aí nós estamos entrando já em outra esfera, que é a psicanálise. Nas sessões ele ia perguntando, questionando, até encontrar. Veio do pai? Foi algum ato que aconteceu na infância? Isso é em que momento? E aí ele ia identificando isso para que a pessoa pudesse identificar sim. A raiz do problema dela. E só com consciência ela consegue resolver. Mas consciência que eu digo assim, não é algo espiritual. Só estando consciente de um problema. Porque digamos que você quer acertar um alvo. Você só acerta o alvo se você souber onde o alvo está. Sim. Então, para corrigir esta crença de limitante para fortalecedora, você precisa saber qual é a raiz, por que você está nutrindo ela e como você faz para se livrar disso. Se livrar disso. O que eu fiz para mim e é o que eu falo para os meus alunos, se questionem. Nós temos dentro do nosso trabalho uma metodologia para encontrar a raiz destas perguntas, tanto com base na neurociência, na filosofia, mas também na psicanálise de Freud, para buscar entender. E uma vez que ele entendeu, há uma escolha. Mais uma vez, a responsabilidade. O que eu faço? Vou continuar alimentando esta crença ou substituo por outra. Porque tem duas situações. Se você sabe qual é o seu problema e não corrige, é porque você está escolhendo manter. Agora, se você sabe qual é o problema e você escolhe eliminar, você também está fazendo uma escolha. Só que aí, nesse caso, uma escolha por uma solução. De qualquer forma, é uma escolha. Mas eu não sei que crença que é inconsciente. Então, vai trabalhar para tornar consciente e descobrir onde está o seu problema para corrigir. Sim. É como um exame. O médico pode te dar um remédio genérico, acalmador. Mas se ele não fizer um exame para saber qual é o problema e fazer o tratamento, da dor, né? Isso, para tratar a raiz, sim. Você vai continuar com sintomas daqui sim. Mais alguns dias. E a maioria deles é emocional, né? A maioria das doenças é emocional. Porque e isso que você falou, né? São fatos que acontecem na tua vida que talvez você descubra lá com, sei lá, 11 anos de idade, você descobriu que aconteceu tal coisa e você tem essa dor por causa disso. Exatamente. E chega num ponto que você consegue modificar ou manter, né? Ou aí manter. É a tua escolha. Exatamente. A maioria de nós, me incluo nisso, porque eu também passei por isso, por mais que sejam problemas físicos de sintoma, etc., hoje mais de 89% das doenças, elas são mentais no sentido de que começam na mente. E até mesmo os médicos, eles vêm de qualquer outra área, por exemplo, otorrino, e etc., eles estudam neurociência porque eles querem entender onde começam as dores que os pacientes relatam para eles no consultório. Sim. Porque eles sabem que a crescente de sintomas é muito grande e pode ser resolvido através de tratamentos que a pessoa tem emocionais. Mas quando o médico mexe em alguma raiz, algum problema, seja da infância, do passado ou algum bloqueio, o paciente pode resistir, pode não querer mais continuar com aquilo, ele prefere o sintoma do que a solução. Ontem mesmo eu li um estudo, eu só não me lembro de qual universidade que é. Até comentei com meu marido ali para ele, eu falei que eles fizeram um estudo
eu não me lembro se é Harvard ou Stanford, mas uma delas. E eles chegaram à conclusão que a pessoa prefere ficar com um sintoma ou um problema ruim que ela conhece do que trocar por uma solução nova, desconhecida. Então ela fica com algo conhecido, mesmo que seja ruim, para não pegar algo novo, mesmo que seja bom. Então parece que as pessoas têm medo do novo, né? Tem. Medo de aceitar o novo, de mudar para se tornar novo e parece que as pessoas têm medo, né? Isso é cérebro reptiliano, né? Sim. Porque o Homem das Cavernas tinha medo, ele não sabia se era um coelho ou se era um leão. Só que hoje em dia não tem mais isso. Mas ainda assim esse comportamento se repete. Se temos esse ainda hoje em dia. Infelizmente. E até nos dias de hoje, quem que você acha que é o dono da nossa realidade? Nós mesmos, o nosso inconsciente ou o algoritmo? Eu acredito que somos nós mesmos, conscientes ou não. Claro que, como Carl Jung dizia, enquanto você não souber o que está te causando um problema, enquanto você não souber resolver conscientemente, o inconsciente vai dar uma resposta e você vai chamar isso de destino. Então, o próprio Carl Jung já dizia que a solução está a nível consciente. E que enquanto a pessoa não souber, ela vai ser levada e ela vai dizer, isso é sorte, isso é azar, é porque eu estou pagando um karma, é porque um espírito obsessor sempre tem um culpado. Geralmente é o espírito, porque ele não tem como provar o contrário, né? Então é mais fácil pôr a culpa no Gasparzinho lá. Mas até Carl Jung já comentava sobre isso. Então, no meu ponto de vista, é tudo a nível consciente. Encontrou a solução, encontrou o problema, você acha uma solução. Você acha a solução. Mas eu vejo hoje, tá difícil essa questão digital, né, tecnológica que nós estamos enfrentando hoje, até essas questões que está acontecendo com as bonecas aí, com os reborn. É assustador, né? É assustador. É triste, assustador, não sei nem o que dizer. Porque é uma coisa fora do comum, é incrível. É fora do comum. Essa é a frase mais célebre. Porque as pessoas perderam a identidade completamente. Completamente. Né? Não só da questão do reborn, mas outras questões que envolvem tudo isso, até geral, você chegar nesse ponto, né? De achar que um boneco é uma vida real. É incrível isso. Acho que Ou é muito tempo livre, ou... Não sei explicar. Não entendo também. Não entendo. Cachorro dá trabalho, gato dá trabalho, criança dá trabalho, um boneco, o boneco não faz nada, mas eles dão um jeito de encontrar trabalho com o boneco. Pois é. Antigamente era o Tamagotchi, né? Exatamente. Tinha. Pra quem não sabe, era um negocinho, um reloginho digital que tinha um bichinho que a gente tinha que cuidar e evoluiu para Reborn, agora é uma boneca. E se não desse a comidinha pro Tamagotchi, ele fazia um barulho, morria. Acabava o bichinho. Mas legal. Lucimara, e você... a gente já falou, né, nos encontros da Continuar, que a gente sempre fala sobre essa questão da zona de conforto, vitimização, autossabotagem. Como que a neurociência daí vê esses aspectos, esses 3 aspectos? Como assim você diz? Como a gente consegue explicar dentro da neurociência a autossabotagem, a vitimização, a zona de conforto? Tem alguma correlação, você acha? Tem correlação, sim. Eu entendo que isso é basicamente porque é mais fácil encontrar um culpado desde a infância, a culpa dos meus pais, ou porque não me deram atenção, porque não me deram amor, ou porque minha mãe queria abortar, ou porque os meus pais batiam, separaram. Sempre tem um responsável. Então é mais fácil se sabotar e colocar a culpa no passado, se vitimizar porque ela viveu uma experiência traumática no passado, e você não vai voltar no passado para resolver, mas eu posso lidar com isso no agora, para não sofrer com isso depois. Então, há uma escolha, mais uma vez, é o consciente que comanda. Legal. Só que a maioria não deu conta ainda que é ele o comandante da nave, né? Tá querendo que o piloto automático resolva tudo. Exatamente. Porque é mais fácil, né? Deixa muito ali mais resolver, fácil, muito mais eu fácil. sigo Se der errado, a culpa não é minha. Daí não é minha. Não é difícil. Lucimara, a gente tá chegando no nosso tempo, mas eu queria que você explicasse um pouquinho como que é o seu trabalho. Eu sei que você já explicou um pouquinho, mas mais profundamente como que e convidar as pessoas para participarem também. Pode bacana. A hora do merchan aqui. Esse é o momento, então vamos lá. No Instagram, nós temos um canal que é Lucimara de Moraes com um I.
que a maioria coloca Moraes com E, daí não acha. De Moraes com I, Lucimara de Moraes 1 no Instagram, e no YouTube, meu canal Lucimara de Moraes, nós fazemos lives, a nossa universidade corporativa abre treinamentos online, a pessoa pode estudar de qualquer lugar do mundo, do Brasil. Nós temos certificado do Ministério da Educação dentro da nossa metodologia, que é o método CCR, que é o que eu chamo de criador consciente da realidade. Legal. Quando uma pessoa se torna criador consciente da realidade, ele não precisa de artifícios como técnica, energia, magia, misticismo, nada disso. Porque ele está consciente e ele escolhe e determina aquilo que ele quer experimentar e corrige o que precisa ser corrigido para enfrentar de frente, né? De frente mesmo. Legal. Então, o nosso trabalho hoje é formar criadores conscientes da realidade, que saem do papel de vítima, que param de se sabotar e assumem que eles são o piloto da aeronave. Que legal. Então, nas redes sociais, vocês podem encontrar lives, aulas. Frequentemente, nós fazemos imersões online também. Então, estão todos convidados a conhecer. E nas redes também você pode encontrar livros, pode encontrar outros treinamentos esporádicos para você fazer, porque não é sempre que nós abrimos turma, né? Nós temos uma lista de espera, aí quando enche a turma, logo fecha. Como é um treinamento muito aguardado e tem poucas turmas abertas ao longo do ano, então entra na lista de espera, quando surge uma turma nova, nós avisamos. E aí, tendo outros treinamentos, ele pode ir começando já a entrar nesse universo de criador consciente da realidade e aprender a usar a lei da atração sem técnicas, sem misticismo, sem espiritualidade. Quanto tempo você acha que ele dá um estalo para aprender isso? Tem um período? Não tem um calendário exato, não, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Aquela pessoa que está mais pronta, porque ela já decidiu, ela já fez buscou, uma escolha, já pesquisou, isso, ela já está em volta disso, é rapidinho para ela fazer essa virada de chave. Mas, lógico que varia, tem pessoas que estão começando agora, que estão despertando para isso agora, outras estão confusas ainda, misturando a religiosidade com tudo aquilo que nós falamos no começo, mas é um processo individual. Legal. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa assim, nossa, ela teve resultado em 48 horas, como já aconteceu com um aluno meu. Por que tem alunos que têm resultado em 48 horas e outros que levam 1 mês, 2 meses? É porque o processo de cada um precisa ser respeitado. Então, se a pessoa já estava ali na fila, já estava fazendo um trabalho, lógico que você vai ver que estoura a pipoca mais rápido. Mas é porque o fogo já estava aceso antes de você chegar na cozinha. Então, tem tudo isso. Uma expectativa maior, né? Bem isso. Mas legal, que bom. Então, obrigado, Lucimara, pela tua participação, pelo teu tempo. Foi um prazer. E muito legal o seu trabalho. Sigam a Lucimara nas redes dela. E sigam nós também aqui na @QuantumDocs, dos nossos canais. E a gente volta outro dia em mais um episódio aqui do nosso podcast Quantum Docs. Ok? Obrigado pela sua participação. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até a próxima!